Oi, gente! Oi, gente. Hoje estamos aqui para gravar o nosso 11º episódio. Vamos falar sobre a cura. E quando a gente fala de cura, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é doença, é ferida, é cicatriz. E aí, Tchê, o que significa cura para você? Então, Tchê, quando a gente pensa em cura, né, parece que a gente está falando do corpo físico, né? Acredito que também a cura tem a ver com o corpo físico, mas para mim é principalmente as dores que a gente carrega na nossa alma. Então, a cura das dores que a gente vai acumulando, né, ao longo da nossa história, de eventos que aconteceram e que a gente vai carregando e que precisam ser curados para a gente conseguir viver de uma maneira mais plena. E para você, como é que é a cura? O que você pensa quando fala em cura? Quando eu penso em cura, eu imagino que são vários estágios, né? E o estágio do físico já é o último estágio ali, é quando já está gritando aquela dor, aquela ferida ali dentro da gente, né? E aí vem a questão de como é que surgem essas doenças, né? Então vem a parte emocional, né? Aqueles sentimentos que foram guardados, reprimidos, a parte mental também, né, de você ter alguns pensamentos muito destrutivos, também faz a gente ficar doente fisicamente. Também tem as dores espirituais também, né, nosso desligamento e afastamento de Deus e do algo maior, né, para quem não acredita em Deus. E também as dores ancestrais também, né, as dores que vêm antes de nós, aquelas dores que foram vividas por outras pessoas da nossa família, dos nossos antepassados e que estão registradas no nosso corpo também, não só no nosso corpo, mas na nossa mente, nas nossas emoções, né? Então tudo isso para mim faz parte da cura. Então, basicamente, quando a gente fala em cura, a palavra, o objeto da cura é a dor, né? Sim. E isso me fez lembrar de uma palestra que eu fui ontem de uma psicóloga que eu admiro muito, no caso é a doutora Ana Paula Lima, e ela começou a palestra dela perguntando assim: vocês estão no amor ou na dor, né? E na hora eu não levantei a mão, mas eu fiquei refletindo: será que eu estou na dor ou no amor, né? E refletindo melhor, acredito que eu ainda estou na dor, porque tem muitas coisas que ainda eu venho revisitando da minha história, que ainda me machuca, sabe? Então, assim, a cura é um processo, né? Sim, é um processo. E exatamente por ser um processo que a gente não vai estar nunca 100% no amor e nunca 100% na dor, né? Então acredito que a resposta dela, né, se eu tivesse ali, né, refletindo sobre isso, responderia que mais ou menos. Tem áreas que eu estou no amor e tem áreas que eu estou na dor. E como que você pensa no processo de cura? O processo de cura começa quando a gente toma consciência daquilo que estava inconsciente. Tudo começa na nossa mente, não tem como a gente negar isso, né? As emoções precisam sim ser vistas, ser olhadas, também é muito importante, mas através da nossa mente que a gente vai tomar certas atitudes, mudanças de comportamento, e aí vai vindo a cura, né? Física, por exemplo. Mudar os nossos hábitos, alimentação, um sono melhor, tudo isso vai curando também as nossas doenças, né? Estresse, que é uma doença mal do século ali, né? E se for em questão de cura emocional, olhar para essas emoções, sentir essas emoções, mesmo que elas sejam ruins de sentir, tristeza, raiva, angústia, a gente tem essa questão de acabar guardando isso, não demonstrando. E as emoções elas só querem serem vistas, mesmo que a gente ache que elas são ruins e negativas, né? E cada vez que a gente guarda, mais difícil, mais longe a gente fica dessa cura, né? E aí, se for ver a parte espiritual, a questão de estar distante de Deus, a gente precisa ter um algo maior a acreditar, né? Não somos só nós aqui que resolvemos tudo na vida, né? Tem um algo maior que olha por nós. E se a gente está distante disso, também a gente acaba ficando doente espiritualmente, né? E se for questão mental, falei mental? Não. E se for questão mental, aí também tem a questão de que a importância, né, de ter profissionais da área do mental, né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né, os terapeutas em geral. Tudo isso é necessário porque quando a gente expõe aquilo que está na nossa cabeça, nossos pensamentos, a gente fala, põe para fora, também faz parte da cura.
cada vez que a gente fala mais sobre aquilo que a gente está pensando, também vamos nos curando. Eu concordo com você. E essa questão da cura emocional que você falou, né? Muitas vezes a gente quer se anestesiar, porque realmente esse processo é muito doloroso, né? Então, é revisitar situações, histórias que nos machucaram e traz emoções, né? E às vezes essas emoções que são trazidas nos causam culpa, por exemplo, a raiva, né? O medo, a tristeza, a angústia. Então, muitas vezes, por ser doloroso, a gente não quer ter contato com elas, e aí a gente vai se anestesiando. E eu acho que eu penso muito no remédio, né? Às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça leve, mas por não conseguir suportar esse desconforto, a gente logo já toma um remédio para passar essa dor. E eu acho que com as emoções também são assim, né? Então, a gente tá lá, a emoção tá querendo vir, tá querendo te visitar, e aí você quer suprimir ela com um prazer momentâneo, né? Prazer imediato, assim. Então, aí a gente acaba indo, eu vou assistir uma série, vou sair, vou ligar para uma amiga para sair com ela. A gente quer se distrair para não ter contato. E aí, eu acho que quanto mais a gente vai se distraindo, o corpo ele vai armazenando, né, essas emoções, ele vai reprimindo, vai sendo guardada, e depois, quando já não tem mais como, né, guardar tudo isso, o corpo manifesta de uma outra forma, que vem as doenças, né? Eu acredito que boa parte das doenças são de emoções reprimidas. E é preciso de muita coragem, né, para poder olhar para essas dores e poder curar essas dores, né? Não é qualquer pessoa que tem essa coragem, né? Muitos estão acostumados a se anestesiar, a se medicar, né, como você disse, né? E é importante a gente olhar para esse profundo, porque cada vez que a gente se anestesia, a gente se deixa levar pelos prazeres imediatos, né? Se deixa levar pelos vícios, a gente só está ali no superficial, né? E cada vez que a gente olha mais para o profundo, mais fácil fica para a gente fazer a cura, né? Porque se a gente ficar só no superficial, a doença não se vai, a dor não se vai, as feridas se mantêm e às vezes até vão ficando cada vez mais graves e mais difíceis de ser curadas, né? A cada vez que passa, né? E cada vez que a gente se deixa levar pelos prazeres imediatos, a gente vai cada vez se adoecendo mais, né? E aí a questão também dos terapeutas, psicólogos, né, que nem você falou, psicanalistas, eu acho que o papel deles também é muito fundamental, porque às vezes a gente está tão perdido, né, nos nossos pensamentos e emoções, e eles vão ajudando a gente a desenrolar, né, tudo isso dentro da gente. E às vezes a gente não consegue nem expressar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Então o papel desses profissionais é importante, né? Que eles ajudam a gente a ir formulando, a ir expressando e vão trazendo, vão facilitando, né, o nosso acesso a nós mesmos, ao nosso interior. Então acho que é importante, é fundamental a gente buscar ajuda assim quando precisa, né? Além de falar sobre as curas emocionais, as curas mentais, é muito importante a medicina também. Os médicos são importantes, né? Não é porque a gente vai só olhar para o emocional e que vai estar curada, né? A gente tem que ver que quando já chegou nesse estágio, que é o último estágio, já no corpo gritando, já nas doenças ali manifestando, precisa sim de medicação, precisa sim de médicos, precisa sim de exames, precisa sim de cirurgias, né? Então é importante a gente saber que não é só essa questão, né, de emoção e de mental, precisa sim dos médicos. E mesmo assim, quando você vai no médico e aí você resolve ali, trata ali, cura ali, pode ser que aconteça uma recidiva daquela doença, às vezes a doença volta no mesmo lugar, às vezes volta em outro lugar, né? Então, por quê? Porque você acabou não olhando para o profundo, né? Você só tratou a parte mais superficial, que era a física, né? Você deixou de olhar para a parte emocional, a parte psíquica, que também é onde nasce, né, a raiz dos nossos maiores problemas e doenças. E aí, Tchê, complementando um pouco o que você falou, né, da cura espiritual,
A gente não é só esse corpo físico, não somos só a nossa mente, mas tem o espírito também. E acho que quando a gente está ligada, né, com um lado espiritual, a gente pode se perguntar, em vez da gente se perguntar por que eu estou passando por esse momento, né, ou por essa situação difícil, a gente pode começar a se perguntar para quê? Para que que isso vai me servir, né? O que eu posso, no que eu posso transformar essa dor? Quais são as lições que eu aprendo com isso? Como que eu posso usar o aprendizado para algo maior, né? Eu costumo pensar assim, dessa forma agora, né? Porque eu já fiquei muito presa no porquê, por que isso está acontecendo comigo, né? E isso é a gente ficar, como dizem por aí, ficar lambendo as nossas feridas, né? E ficar só olhando para o passado, e isso nos aprisiona, né? A gente não traz cura quando a gente só fica com autopiedade. E como elas não vieram assim para nos machucar mais, né, a gente não precisa ter essa autopiedade, né? A gente não precisa se colocar no papel de vítima, porque cada vez que a gente se coloca nesse papel de vítima, é como se as doenças nos dominassem, né? E não como se as doenças fossem culpadas de tudo que a gente tem passado, mas não, é nós mesmos que temos que nos olhar, né? Curar essas nossas emoções, esses nossos pensamentos. E quando a gente se coloca nesse papel de vítima, a nossa doença começa a ter uma utilidade, né? Então, assim, quando a gente está doente, a gente fala, vem cá, vem me ajudar, né? E tudo mais, a gente acaba tendo um ganho secundário, como diz os psicólogos, né? E aí, quando a gente tem esse ganho, então quer dizer que se a gente se curar daquilo, a gente vai perder alguma outra coisa, né? E dá pra gente escolher esse caminho de não ser mais de dor, mas de saúde, né? Só que é um movimento que a gente não conhece, é um movimento desconhecido, né? E cada vez que a gente tem esse movimento desconhecido, a gente prefere manter na doença, né? Na vitimização, né? Ter essa autopiedade de nós e ficar se perguntando, por que nesse momento? Por quê, né? Por que comigo, né? E aí quando a gente faz isso, a gente se afasta mais da cura e fica mais olhando para a doença, né? E cada vez que a gente olha mais para a doença, mais difícil fica de curar. E a dor, ela não é só a física, que nem a gente estava falando, né? É uma dor emocional também. Por mais que não esteja exposta, né? Ou não tem marcas no nosso corpo, a dor emocional também é muito forte, né? Então, a dor acho que a gente pode até se perguntar quando estiver nessa situação, né? Para que essa dor veio, né? O que ela quer me dizer? Da mesma forma que você falou quando a gente está doente, né? Por que essa doença está se manifestando no meu corpo? Quando a gente estiver também com uma dor emocional, se perguntar, por que é essa dor? O que ela quer me comunicar, né? E fazendo um gancho, né, com essa dor, né, às vezes a gente tem esse vazio, essas emoções que a gente não sabe realmente de onde elas vieram, né? E aí, às vezes, a gente olhando ali para trás, realmente não é de nós, veio de antes de nós. Né, os nossos antepassados, aqueles registros ficam no nosso corpo, né, nas nossas emoções e na nossa mente. A gente carrega dores, fatalidades, né, de antepassados, né, tragédias, né, e tudo isso acumula na gente e às vezes vem uma emoção e a gente não consegue identificar, porque veio antes de nós, né, então é importante a gente olhar para isso e colocar cada coisa no seu lugar. Essa dor é minha? Essa dor é do outro? Essa dor é de alguém lá de trás e eu estou carregando ainda comigo? Né? Será que eu não consigo liberar isso? Será que eu não consigo curar isso nesse momento, mesmo que não seja meu, mas que faz parte de mim também? Né? E cada vez que a gente faz essa cura dessas emoções, né, e desses pensamentos que não eram nossos, e sim dos nossos familiares, a gente está curando também as nossas próximas gerações. E não à toa, né, estamos gravando esse episódio sobre cura, né, no dia de finados, né, então é importante a gente respeitar e ter muito amor e incluir tudo aquilo que um dia foi excluído da nossa família, né, que, como eu falei, teve muitas tragédias, muitas fatalidades, muitos traumas que aconteceram no nosso passado, né, segredos que não foram ditos, e tudo isso tem que ser lembrado com muito amor e com muito respeito, né, e aos nossos antepassados, e é importante, né, a gente levar isso adiante, não como uma lealdade, né, porque essa lealdade existe sim, né, essa questão de querer pertencer, né, à nossa família, mas que a gente pode ser leais a eles, fazendo diferente e curando
e poder levar isso adiante de uma forma mais saudável e menos dor e mais cura. Tia, então a gente tem falado muito de dor, de cura, mas no meio desse caminho aí é um processo, né, até a gente chegar num lugar de cura. Eu sei que você pensa que a cura ela nunca é completa, né? Mas o processo da cura, como é que você identifica quando você está no processo? Bom, Tia, a forma como eu vejo, né, que o processo dessa cura, primeira coisa é a gente identificar que sim, está doendo, sim, estou sofrendo, sim, eu tenho uma ferida aqui que está aberta ainda, e quando a gente identifica, a gente começa a trazer para a consciência aquilo que estava inconsciente, e aí a gente começa a liberar isso. Eu não preciso mais dessa dor nesse momento, eu deixo ela ir, seja com choro, seja com palavras, desabafando com alguém, desabafando com um profissional, seja gritando, né? Existem várias formas de você liberar tudo isso, né? E depois de liberada, se acolher, se reconciliar com tudo isso, né? Falar, sim, eu passei por esse momento difícil, de dor, mas agora eu escolho a cura, agora eu escolho um caminho mais saudável, agora eu escolho olhar tudo isso com muito amor e que eu vou levar um grande aprendizado dessa dor que eu senti. E aí, a partir disso, né, depois dessa reconciliação, desse acolhimento, é você ter presença, né, a todo momento, né, o orar e vigiar, sempre estar consciente para que quando acontecer novamente essa dor, quando aparecer novamente uma ferida parecida, né, você saber como lidar com isso e sair dessa dor e curar cada vez mais rápido e que venha com menos frequência. E aí, quando eu penso no processo de cura, me vem muito assim, que você nem percebe, né, direito quando você está sendo curada, mas para alguns é muito rápido, para outros é mais lento, tem dias que às vezes você fica triste, em outros dias você dá risada, mas eu percebo que quando a gente realmente está curado, é quando a gente consegue relembrar da situação ou de algo que nos machucou, e essa sensação ela já não é tão forte, ela já não te traz tanta tristeza, tanta dor, tanta revolta, né? Então você consegue olhar para aquilo sem se identificar com a dor. Você simplesmente olha e pensa, ok, foi algo que aconteceu na minha vida, né? E eu penso também que a dor, ela não é algo ruim, né? Que nem a gente estava falando, ela não é má. Então, assim, a partir do momento que você olha para ela da forma como ela é, a gente consegue trabalhar melhor com tudo isso, né? E não ficar presa naquela história, naquela dor. E essa dor, né, como a gente falou, não vem só para nos machucar, né? Ela vem como aprendizado, né? E quando a gente vê isso como aprendizado, a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua quebrando a cabeça, continua ali nesse ritmo de dor e de feridas e continuar se vitimizando, continuar se anestesiando, continuar se medicando apenas, continuar nos vícios, prazeres imediatos e tudo mais, ou a gente escolhe pelo caminho mais difícil, que é o da cura, que é o de encarar essas dores, de resolver essas dores, e é o caminho mais complexo, mas porém é o mais saudável, que é onde a gente vai encontrar realmente o caminho do amor e deixar de caminhar somente pela dor. Tem que tomar cuidado também, né, Tia, para não ir para o outro extremo, que é assim, se fechar para o mundo, né, e tentar se guardar, se preservar das dores que podem vir, né, do futuro. Às vezes a gente não quer mais se machucar, não quer mais passar pelo que já passamos antes, e aí acaba se fechando, querendo manter um controle ali de que nada mais vai nos afetar. Isso também não é saudável, né? E no relacionamento, né, Tia, às vezes quando a gente pensa na cura dentro de um relacionamento, acho que nem sempre está ligada à reconciliação, mas eu acho que muitas vezes tem a ver com a liberação, né? A gente se libertar daquela dinâmica, daquela situação que nos machucou e que a gente não quer mais viver, né? Então por isso não tem a ver com a reconciliação, mas com liberar
aqueles sentimentos ruins ou com aquela dinâmica que não foi tão saudável, né? Como a gente sempre fala aqui, né, em todos os nossos episódios, né, os relacionamentos, não só os amorosos, né, qualquer relacionamento que a gente tem com outras pessoas, a parte social, né, é o lugar onde a gente mais se cura, é onde a gente mais sente dores. As pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais nos machucam também, né? Então, mas a partir disso, não que elas fazem isso pra gente sofrer, né? Mas é aquilo que a gente volta a falar, né? As feridas, as dores, elas vêm para nos mostrar algo, para nos fazer amadurecer, né? Evoluir e curar as nossas dores, né? Seja ela de todas as formas. Quando a gente fala de cura também, a gente lembra de milagres, né? Os milagres que acontecem, né? Da vida. E sim, existem sim esses milagres, mas tudo depende de, além de uma força maior, da força de Deus, a nossa própria força. Entender que nós temos sim o poder de superação, nós temos o poder de cura, e vai depender da forma como a gente vai olhar para essas dores, essas feridas, né? É aquilo que eu falei, volto a falar. Requer muita motivação, muita coragem, muita força de vontade, porque não é fácil, não é simples, né? A gente já falou sobre isso, o quanto é difícil a gente encarar essas dores que muitas vezes vieram muito tempo antes de nós e que ninguém antes da nossa família teve essa coragem de olhar, e muitos de nós hoje temos, né, essa coragem, e também por nós termos mais facilidade de ferramentas, a partir dos médicos, os profissionais, os psicólogos e tudo mais, e até mesmo a internet hoje em dia é tão fácil a gente pesquisar, né, sobre diversos assuntos, né, e através dessas pesquisas a gente consegue também nos curar. O que me vem à mente, né, quando você fala tudo isso, acho que sabe quando você não quer mais viver essa situação? Você, dentro de você vem uma voz assim, uma força que fala, chega, basta, não quero mais viver dessa forma, não é dessa maneira que eu quero viver a minha vida, chega. E aí dessa voz vem uma força de vontade tão grande que dá a disposição para olhar para tudo isso, né? Para falar assim, cara, até aqui não foi legal dessa maneira que eu tenho vivido, né? Então chega, o que eu preciso fazer? É olhar para essa dor, é encarar, ficar um tempo, né, afastada do que me trazia prazeres momentâneos e ficar lá, sabe, em contato, né, com isso. E acho que é daí que vem, acho que esse é o primeiro passo, né, quando dentro de você se fala, basta, não dá mais para viver assim. Acho que a minha força, pelo menos para mim, veio desse lugar, sabe, de falar, não quero mais, e aí vem a motivação de mudar, né. Romper as barreiras, né? É nesse basta, nesse chega, que a gente chegou ali no nosso limite e que a gente rompe com isso, e aí a gente começa a olhar por um outro ângulo, né? E olhar que tem outras possibilidades além da dor, que dá pra gente encarar com amor também, né? E aí eu te pergunto assim, tem alguma dor sua que já chegou no nível físico? Sim, já chegou, né? Por muito tempo eu tive muitas dores na lombar, até hoje eu tenho, né? Menos, mas tenho. E eu li aquele livro que chama A Linguagem do Corpo, que é da Cristina Cairo. E nesse livro ela traz exatamente, como se fosse um dicionário das dores ali. Então tem todas as dores possíveis, imagináveis, e ali tem a parte emocional da coisa, né? A raiz do problema. Aconselho todo mundo ler esse livro, que é um livro de cabeceira mesmo, que aí qualquer dorzinha que você tem, uma dor de cabeça que seja, né, uma dor mais do lado direito, uma dor do lado esquerdo, tudo isso tem um porquê, né? E quando eu vi ali naquele livro que as dores na lombar têm a ver com controle, né, querer controlar a vida, querer tomar decisões pelas outras pessoas, né, querer fazer o controle em geral, né? Eu falei, nossa, então eu preciso mudar esse padrão, né? Não preciso controlar tudo, até na minha própria vida, né? Eu era muito regradinha, fazia todas as coisas com muito planejamento, né? Hoje mesmo eu falei para você que eu fiz, né, o nosso roteirinho ali, hoje de manhã, antes de gravar. Se fosse antes, eu ia estar preparado isso há
dias, até semanas atrás, né? E quem me conhece sabe que eu sou desse jeito mesmo e quanto tenho mudado, né? Então, essa parte de controle eu tenho curado. Não vou dizer que é 100%, né? Mas uma boa parte, sim. E isso traz também uma tranquilidade muito grande, né? Porque aí você percebe que as dores físicas vão diminuindo conforme você está adequando mais as suas emoções, os seus pensamentos em relação àquilo. E você, Ti, já tem alguma dor física através? Eu fui diagnosticada há uns 2 anos atrás com endometriose profunda, né? E eu tive que passar por uma cirurgia, remover o ovário esquerdo, remover uma parte do intestino. E aí quando eu fui começar a pesquisar, né, quais são as causas da endometriose, tem as suas causas, né, explicadas pela medicina, mas também tem a causa explicada pelas emoções, né? E aí quando eu fui ler sobre isso, essa parte das emoções, isso daí eu vi que era uma quebra com o feminino. E eu fiquei pensando, nossa, o que será que pode ser isso, né? Uma quebra com o feminino. E eu fui lembrando, né, do meu passado, assim, então eu lembrava que eu não gostava de ser mulher, né? Quando vinha a menstruação eu falava, nossa, que saco ser mulher, ter que passar por isso, passar pela dor, né? Olha, eu querendo fugir da dor, da menstruação. Eu achava que ser mulher era sinônimo de sofrimento. E aí eu acho que eu não me conectava com o meu lado feminino, sabe, Ti? Eu queria muito, eu achava que para eu ser alguém eu teria que estar sempre em ação, em movimento. Eu não me ligava com o lado feminino, da leveza, né, da afetuosidade. Eu estava sempre, sei lá, desconectada do feminino. E quando eu vejo para minha história familiar, eu acho que as mulheres também da minha família não tiveram essa oportunidade de ser feminina, né? Então está muito relacionado com o que você falou, dos nossos ancestrais, né? Das dores que a gente carrega ao longo da vida e que se manifesta no corpo. Então, olha só, né? Eu tive que passar por uma cirurgia, remover parte, né, dos meus órgãos, porque eu não estava conseguindo olhar para essas dores. Então, a partir, né, desse momento assim de reflexão, eu estou no processo, né, da cura e de olhar mais para mim mesma, para minha história e me reconciliar com o que estava lá preso na dor. E aí tem muitos médicos que falam que as doenças são hereditárias, né? E muitas vezes não é questão de genética, né? Exatamente passado, mas é essas emoções, né? As emoções que foram guardadas desde lá das nossas avós, bisavós e tudo mais, e vão se acumulando, 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 e enquanto ninguém resolve curar, vai se acumulando no nosso corpo físico e aparecem essas doenças, né? E não é à toa que cada vez mais aparecem mais e mais e mais doenças aí, né? E sem contar essa questão da endometriose, ainda tenho o hipertiroidismo. E aí lendo também sobre isso, a tireoide tem a ver com a nossa expressão, né? Com a gente expressar a nossa autenticidade. E eu achava assim que eu sentia culpa por expressar raiva, por expressar as minhas emoções, né? Ser vulnerável, na verdade. Eu tentava parecer perfeita, né? E aí, assim, a partir desse momento que eu comecei a olhar mais para mim, eu tenho me permitido, sabe, expressar o que eu sinto, sem culpa, né? Às vezes vem a culpa, porque ela tá presente, né? Mas, assim, tentar expressar cada vez mais o que eu penso, o que eu sinto, para ser livre, né? Me libertar de tudo isso e não trazer mais dores físicas, né? Não trazer mais doenças para o meu corpo. Então, Jay, para falar sobre cura, a gente tem que sempre olhar para nós primeiro, né? Nos valorizar, nos autocuidar, né? É o primeiro passo, olhar para dentro, né? As respostas estão sempre dentro de nós, não fora, né? Nosso corpo já é muito inteligente, ele é muito sábio, então ele sabe, né, como expressar, né? A gente que acaba reprimindo muito a forma de ele se expressar.
né? Então, deixar nos levar mais pela intuição mesmo, né? Se está com vontade de fazer alguma coisa, fazer. Se está com vontade de falar alguma coisa, falar. Se está com vontade de chorar, chorar, né? E a partir disso, de respeitar o que o nosso corpo está dizendo, as curas começam a vir também e as dores vão ficando cada vez mais distantes, né? E aí a gente vai se aproximando mais das coisas boas e da cura e do amor, que para mim cura e amor é a mesma coisa, né? É verdade. O amor, ele é a cura também, né? Sim. Bom, tia, eu acho que agora a gente já pode encaminhar para o final. E para finalizar o nosso episódio, a gente deixa a reflexão aqui. A cura, ela não é a gente esquecer aquilo que doeu, mas é quando a gente olha para aquela cicatriz, a gente toca aquela cicatriz e ela já não dói mais. E a gente finaliza esse episódio aqui por hoje. Esperamos que vocês todos curtam, compartilhem com quem faz sentido, nos siga no Instagram, no Spotify e também no TikTok. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!